O tema da mensagem de hoje é saber viver em abundância e em escassez. Muito obrigado, olha. Sentado no final, eu vou ler mais um pouquinho. E essa música tem a ver com isso. Te louvarei, não importam as circunstâncias, não importa o momento da vida, não importa o que eu estou passando, sejam os benefícios que vêm das mãos do Senhor, seja a permissão que Ele tenha para que, ou que Ele dá para que eu possa viver alguma limitação, algum luto, alguma luta. Mas ao Senhor nós daremos que Ele é excelso, que Ele é santo, que Ele é vivo e que Ele breve retornará. Antes de fazer a leitura específica e que tem a ver com essa canção e que tem a ver com o tema, eu queria fazer uma breve introdução para vocês, falando, meus irmãos, que infelizmente muitas vezes nós cristãos negligenciamos aquilo que temos de mais valioso, a palavra do Senhor. Ela está à nossa disposição. Por 16 séculos após Cristo, não haviam exemplares da Bíblia disponíveis para os irmãos por 1600 anos. Gutenberg inventou a imprensa, não no sentido de mídia, mas no sentido de máquina de prensar. A partir, então, daquela invenção e da junção da Reforma Protestante, a tradução da Bíblia do latim para o alemão e posteriormente para outras línguas, chegando até nós, o João Ferreira de Almeida em português, nós, de 400 anos para cá, começamos a ter o privilégio de ter um acesso direto às Sagradas Escrituras. E o privilégio hoje é ainda maior para as gerações mais jovens, que podem, se quiserem, ter as Sagradas Escrituras no seu smartphone, no seu iPhone. Receba aí, né? Amém. Olha, não esconde, né? No seu celular, no seu Samsung, no seu tablet. Está aqui no meu tablet, está aqui no meu celular, está ali no computador. Quando eu for pedindo, nosso nome vai colocando. E você vai vendo que hoje há uma grande facilidade para acesso às Escrituras. Porém, na mesma medida em que essa facilidade chegou até nós, me parece que as gerações se acomodaram e sentaram diante dessa tecnologia e hoje não buscam mais a palavra como ela deveria ser buscada, e mais do que isso, distorcem e consomem uma palavra completamente distorcida ao bel prazer dos lobos que querem devorar as ovelhas. Estudamos 2 quintas-feiras atrás a respeito do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O ladrão não é o diabo, o ladrão é o falso pastor. João 10 está falando do falso pastor, aquele que entra pela porta lateral do aprisco, aquele que foge quando o lobo aparece e deixa as suas ovelhas se dispersarem. E aí chega João 10:10. Esse ladrão, esse mercenário, veio para roubar, matar e destruir. A gente bota a culpa no capeta, a gente bota a culpa no diabo. Eu não tenho dúvida que boa parte desses que vieram para roubar, matar e destruir, que são ladrões e mercenários, são usados também por ele, pelo diabo. Mas boa parte é mau caratismo mesmo. E se você notar, eu já falei, a Bela estava aqui nesse dia, né, do roubar, matar e destruir. É muito comum nós vermos versículos serem mal interpretados. Mais do que isso, versículos serem inventados, não estão na Bíblia. Às vezes, Tiago, até tem uma certa verdade, mas a pessoa afirma categoricamente: está escrito, quando não está escrito. E alguns exemplos, esse que eu acabei de falar. Muita gente diz: está escrito, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia Sagrada diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E se você ler os 9 primeiros versículos, você vai ver que o ladrão é o falso pastor.
Se a gente for analisar Jó 41, 22, a Bíblia Sagrada diz assim, que na sua presença até a tristeza salta de alegria. Coloca aí, Andinho, por favor. Jó 41, 22. Tem mais coisa, olha. No seu pescoço reside a força. O terror vai sempre adiante dos seus passos. 23. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que nem se movem. Na minha tradução, essa é a tradução King James, em outra tradução, diz que na sua presença até a tristeza salta de alegria. Quantas vezes a gente ouve na igreja, né? Olha, meu irmão, se você está com depressão, se você está com tristeza, ansiedade, saiba que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Porém, Jó não está falando sobre Deus. Jó está falando sobre um ser chamado Leviatã, que não é um ser místico, sobrenatural. Tudo indica que esse Leviatã nada mais era do que um crocodilo gigante. E Jó está dizendo, olha, que na presença desse ser, até a tristeza salta de alegria. Em outras palavras, ele está querendo dizer que diante daquele ser tão aterrorizante, até mesmo o medo se contorce diante dele. Então, se você for dizer que diante de Deus até a tristeza salta de alegria, você pode até dizer, mas você não vai dizer que isso está escrito na Bíblia, porque diante do Leviatã, tem dois animais bem estranhos em Jó, né? O Leviatã seria um crocodilo, o Behemoth seria um hipopótamo. Diante desse animal, até a tristeza salta de alegria. Quem nunca ouviu falar em Mateus 18, 20, quando diz assim, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, estarei presente. E esse versículo de fato existe na Bíblia, mas é completamente distorcido para poder justificar reuniões pequenas. Olha, estamos aqui somente nós dois, nós três, mas saiba que Deus também está presente. Eu tenho uma notícia para você. Se não tivesse ninguém, Deus estaria presente também. Afinal, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, quando você está sozinho, Deus está contigo. Diga amém. Quando você está em casal, Deus está contigo. Amém. Quando você está em trio, Deus está contigo. Amém? Amém. Quarteto, quinteto, sexteto, seteto, octeto, nonateto, decateto, qualquer que seja o teto. Deus está conosco. E se nós não estivermos, ainda assim, Ele está. Usado equivocadamente. Salmo 105, verso 15. Coloca aí, Andinho, por gentileza. Eu quero ver se Andinho hoje é que nem Alice. Salmo 105, verso 15. Olha aí. Não toqueis em meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Está escrito, mas é completamente aplicado de maneira equivocada. Geralmente, pastores ou líderes tóxicos que subjugam as ovelhas, utilizam do subterfúgio do que está escrito, do não toqueis no ungido do Senhor, para não serem criticados, para não serem julgados, para não serem observados. Olha, cuidado, hein? Ele é ungido de Deus, e no ungido de Deus nós não devemos tocar. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo nos alerta para que nós tenhamos cuidado dos falsos profetas. Logo, se nós não aplicarmos corretamente o que está escrito aí, que se refere à autoridade dos profetas e não dos líderes religiosos atuais, estaremos interpretando a Bíblia Sagrada equivocadamente. A Bíblia afirma que o meu povo perece por falta de... E hoje à noite é noite da gente conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Amém? Amém. 1 Timóteo 6,10. Andinho está ligado. Muita gente omite uma determinada parte desse versículo, dizendo assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, não está dizendo que o dinheiro
é a raiz de todos os males. Ele está dizendo que o amor, o apego ao dinheiro, essa é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é bênção. Quem concorda comigo, dê um glória a Deus. Glória a Deus mais alto é quem vai ter mais. Glória a Deus. Era para ter dado junto o microfone, aproveitar disso, né? Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele não para de maquinar ídolos. E o principal deles é o dinheiro. Jesus não coloca o diabo, nem coloca Herodes, nem coloca Pilatos, nem coloca Caifás ou Anás na posição de Deus. Mas ele diz assim, ó, não podeis adorar a dois senhores, porque senão você vai agradar um e desagradar o outro. Não podeis adorar a Deus e a Mamon. Mamon é a palavra aramaica para dinheiro. Jesus colocou o dinheiro na categoria de divindade. Cuidado. O amor a Ele, e não Ele em si, é a raiz de todos os males. Eu declaro sobre a vida dessa igreja prosperidade, diga amém. Amém. Mas não amor ao dinheiro, amor às pessoas e usando as coisas com sabedoria. Amém. Outro versículo, vou terminar nesse último. João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse versículo, principalmente nos dias atuais, tem sido utilizado de maneira equivocada para justificar que uma verdade seria necessariamente uma ou outra ideologia, seja política, seja econômica. Olha, no dia que você conhecer essa ideologia propagada por Adam Smith, o capitalismo, ou por Karl Marx, o comunismo, você vai ter a sua mente aberta e isso vai lhe libertar. Porém, toda vez que o apóstolo João, no Evangelho de João, está falando a expressão verdade, ele não está falando de uma ideia, de um conceito ou de uma ideologia. Ele está falando de uma pessoa. Quer que eu prove a você? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João está falando de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade. João 8,32. E conhecereis Jesus Cristo, o filho de Davi, a raiz de Jessé, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que voltará como um leão. E quando você conhecer esse Jesus, ele vai lhe libertar do pecado, da morte e do juízo. Quantos aqui já conheceram Jesus? Amém. Diga para quem está do seu lado, você então já é livre do pecado, da morte e do juízo. Quantos podem dizer amém? Amém? Outras vezes a gente ouve versículos afirmando-se que estão na Bíblia sem estar. Mais uma vez, às vezes até tem uma verdade aquela história, aquela frase, aquele enunciado, mas não podemos dizer, está escrito que Deus ajuda quem cedo madruga. Não está escrito em nenhuma página da Bíblia. O conceito é verdadeiro. Aqueles esforçados, aqueles que se dispõem a madrugar, a lutar, a labutar, a trabalhar, a suar, com certeza alcançarão recompensa da parte do nosso Deus. Mas eu jamais posso dizer, está escrito, Deus ajuda quem cedo madruga. Quem já ouviu dizer que estava escrito isso na Bíblia? Eu já ouvi. Quem já ouviu dizer que está escrito na Bíblia que Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar? Está escrito. O irmão fala categoricamente, irmão, está escrito. E não está. Às vezes há uma confusão desse versículo com 1 Coríntios 10,13, quando está falando a respeito da tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E essa tentação possível de ser vencida. De fato, eu acredito que todos nós carregamos cruz, cada um de maneira individualizada. A minha cruz é diferente da cruz de Juliana, que é diferente da de Aquiles, que é diferente da de Renato. E cada um vai carregando a sua, e Deus vai nos dando força para carregar essa cruz
sem precisarmos retroceder. Quem acredita nisso, diga amém? Amém. Mas eu não posso dizer que Deus não dá um fardo maior do que eu e você pode carregar e dizer que está nas Escrituras. Ou que tudo acontece por uma razão. Apesar disso ser uma verdade, não há um versículo que diga tudo acontece por uma razão. Sim, tudo acontece por uma razão, mas não está escrito na Bíblia que tudo acontece por uma razão, causa, motivo ou circunstância, como diria o professor Girafales. Porque causa, razão, motivo, circunstância, quem lembra disso aí? Só eu, né? Chaves. Eita, essa daqui eu já ouvi, não foi uma, nem duas, nem 10, nem 50 vezes. Quem não vem pelo amor, vem pela... Está escrito, meu irmão! E eu posso provar que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Se eu, vou falar da minha experiência pessoal, tivesse que vir nas inúmeras oportunidades que Cristo me deu, por amor, eu já teria sofrido muito mais pela dor, mas ainda assim a sua graça e misericórdia foram muito maiores do que qualquer dor. Digo mais, eu sofri dores com Cristo que eu não sofri sem Cristo. Minha cirurgia, perdendo meu pai recente, eu não sofri isso quando eu não tinha Cristo. Eu sofri com Cristo. Parece que é uma maneira de colocar-se numa situação meio altiva, e não há base bíblica alguma para essa ideia, pois o Evangelho chama o arrependimento pela graça e não por coerção. Ou diz assim, o Senhor tarda, mas não falha. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Dizer que o Senhor tarda beira inclusive a heresia. Deus nem chega antes nem chega depois. Foi na plenitude dos tempos. Sabe o que isso significa, Bolão? No tempo apropriado que Jesus nasceu. Os profetas, os homens e mulheres do povo de Israel esperavam e esperam Jesus até os dias de hoje. Mas aprova, Senhor, que 2000 anos atrás ele viesse sobre essa terra, na plenitude dos tempos, no local e hora correta. Deus foi tão estratégico ao 10. Fez Jesus nascer diante do domínio do Império Romano. Você não acha que Deus sabia que o latim falado em Roma se transformaria depois em italiano, português, francês? Não. Em espanhol, não. É da raiz do latim onde milhões, bilhões de pessoas falam. Foi nesse cenário de subjugação por parte de Roma que Jesus nasceu. Deus não colocou Jesus lá no Sri Lanka, lá no Madagascar, ou mesmo na ilha de Marajó. No local apropriado e no tempo correto, inclusive no tempo correto em nossos corações. No meu caso, 4 de novembro de 2006, o Senhor achou a manjedoura do meu coração e nasceu na hora certa. Quando foi a hora certa que Deus nasceu no seu coração? Você acha que ele chegou adiantado ou atrasado? Ou você acha que ele chegou na hora? Diga para quem está do seu lado, Deus não chega atrasado, nem adiantado, ele chega na hora certa. E agora a gente entra na palavra. Amém? 12 minutos de introdução. E a palavra é um dos versículos, se não o versículo, mais mal interpretado da Bíblia. Mais pessimamente distorcido, e digo mais, de maneira voluntária e de maneira proposital. Esse versículo é distorcido para enganar muitos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Filipenses, carta de Paulo à igreja localizada na cidade grega de Filipos. A igreja achou? 4. Nós não vamos ler o 13 agora, que é o objeto principal. Nós vamos ler o
contexto para que você já não seja jamais enganado. Filipenses 4, o principal é o 13. O versículo que o povo engana é o 13. Mas a gente vai aprender o contexto hoje. Paulo aos Filipenses diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, portanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente recebe no final do ano, da padaria, do armazém, da quitanda, um versículo com a Bíblia aberta, num imazinho para a gente colocar na nossa geladeira, com um calendário marcando o ano inteiro, e lá escrito, para que a gente possa alimentar o nosso sincretismo religioso e dizer que nossa casa está protegida por uma falsa Bíblia aberta, escrito, tudo posso naquele que me fortalece. E de que maneira esse versículo é distorcido? As pessoas leem isso falando. E diz assim: eu posso todas as coisas, Cristo me fortalece. Eu posso, se eu quiser, sair daqui e voar, Cristo me fortalece. I believe I can fly. Eu posso voar. Eu posso adquirir 8 Ferraris, Cristo me fortalece. Eu posso todas as coisas, Cristo me fortalece. E mais do que isso, coloca muitas vezes, ou se coloca o homem numa posição de altivez. Eu posso tudo. O onipotente da relação entre eu e Deus não é Deus, sou eu. Eu posso tudo. Meu braço pode tudo. Minha conta bancária pode tudo. Meus carros podem tudo. Meus cavalos podem tudo. Porque eu posso todas essas coisas. Cristo me fortalece. Se você for a alguma comunidade de fé e alguém pegar esse versículo isoladamente e começar a vir com um falso evangelho de prosperidade pela prosperidade, levante seu bumbum da cadeira e saia imediatamente. Essa pessoa está distorcendo o evangelho de Jesus Cristo e omitindo todos os versículos anteriores que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Você entendeu a profundidade do que Paulo acabou de dizer? Paulo está dizendo: eu passei fome, Cristo me fortalece. Eu tive abundância, Cristo me fortalece. Aí às vezes você pega aquele versículo também mal interpretado, dizendo: já fui homem, já fui menino, mas nunca li um cristão, um irmão, um filho de Deus padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isola esse versículo para dizer que você não vai ver crente passando necessidade. E eu conheço inúmeros crentes legítimos, lavados e remidos no sangue de Jesus, padecendo necessidade, porque esse versículo não tem a ver com a minha condição de passar necessidade, não. Mas a igreja se levantar profeticamente para, diante da escassez do irmão, a igreja ser um ponto de alimento e um ponto de apoio. E se a igreja não for esse ponto de apoio, o irmão de fato vai padecer necessidade. É por isso que, como Tássia falou, nossa igreja é missionária para levar o pão, que é o evangelho, que alimenta as pessoas lá fora, mas nós também precisamos levar o alimento que sacia a fome física das pessoas. Onde estão os irmãos que vão levar esses 2 tipos de pão aqui? Paulo está preso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Carta aos Filipenses, a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está escrevendo preso.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está pensando que era o Aníbal Bruno de hoje? Né? Aníbal Bruno é fichinha. E olha que é uma nojeira. Está pensando que é o cotel de hoje? Bote 39 chibatadas vezes 5 nas costas, como ele e Silas levaram, sem nenhum tipo de saneamento básico, fezes no meio da cela. E Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo: alegrai-vos. Está vindo pastor, está agalaçado, querendo roubar o povo. E dizer: meu irmão, se você está padecendo necessidade, é porque você abriu uma brecha e o demônio está entrando. Sabe qual foi a glória de Paulo? Foi levado para a prisão domiciliar, porque já existia isso naquela época, por ser cidadão romano. E não está escrito na Bíblia, mas os anais da história, através de Flávio José, historiador do primeiro século, afirma categoricamente: a glória de Paulo foi ter o fio da espada de Nero passar pelo seu pescoço. Mas a igreja do Brasil é CPF revelado. Para quê? Se alguém vier para o meu lado querendo revelar meu CPF, eu digo logo: eu já sei o meu CPF. Para que tu está revelando? Para os outros, né? Tirar alguma coisa do meu nome, não vai tirar. Ele está mais sujo que é para trás dele. Está difícil a situação. Nem adianta. Para quê? Tem gente, Marcela, que acha que Jesus morreu para dar um Honda Civic para a pessoa. E Jesus não morreu para dar um Honda Civic para ninguém. Ele é capaz de dar, sim ou não? Sim. Mas Jesus morreu para a gente habitar no céu de glória. Lá não vou precisar de Honda Civic, eu vou ter um novo corpo glorioso, vou sair voando para casa, para a morada de Léo. E aí, Léo? Tocando baixo e dizendo: Santo. Amém, glória a Deus. É isso que a gente vai fazer no céu de glória, meu irmão. Antes que venham me condenar, eu não estou fazendo uma ode à pobreza, não, viu? Eu não sou franciscano. Quem é franciscano é minha mãe e meu pai que era franciscano. Franciscano é que faz voto de pobreza. Eles nem fizeram, então me falta até isso para São Francisco de Assis. Porque o franciscano mesmo da ordem franciscana rapa a cabeça, bota pano de saco e vai viver assim pro resto da vida. Quem já andou ali na Rua da Soledade sabe o que eu estou falando. Passa os camaradas que você fica aí. Estão gravando um filme aqui? Eu não estou sabendo? Tá, tira na hora, toma aqui, meu irmão. E se for bicho, é que. Porque o São Francisco de Assis era adepto dos animais. Ser cristão não é fazer voto de pobreza, mas é saber que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: sei passar necessidade, sei andar com fartura. Quando foi preciso, teve oferta da igreja da Macedônia para a igreja de Jerusalém, me sustentou. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando foi preciso, eu tive que construir tenda. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando foi preciso, eu tive que entrar dentro de um navio. E nos 2 navios que Paulo entrou, se eu fosse entrar junto com Paulo, eu já não comprava esse bilhete para mim. Capaz de Paulo estar no Titanic. Eu em 30 Paulo no Titanic, por isso ele afundou. 2 naufrágios o homem sentiu. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando sobreviveu a um naufrágio, meu irmão, uma víbora veio, picou o seu braço. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi preso. Teve que descer num cesto, porque iam matar ele. Se eu vou descer num cesto, a corda arrebenta. Não ia ser livramento, ia ser morrimento. Paulo provavelmente era alguém fitness, como Júlio e Andinho. Como Rafa, magrinho, agora vai doer, o fortinho, descer num cesto desse com um balaio. Vou falar em balaio, mas tem um balaio aqui antigamente. Não cabe, primeiro que esse é um cesto grande, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Bem alimentado ou com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu a palavra? Posso ligar o microfone e ir embora, né? Vamos continuar.
Quando falamos sobre saber viver em abundância ou escassez, nós precisamos começar a lembrar uma verdade que é essencial à fé cristã. Deus nunca nos prometeu prosperidade. Quero aceitar Jesus para ser próspero, vaza. Está indo pela motivação errada. Quero aceitar Jesus para ter meus pecados perdoados, venha. Essa é a motivação correta. Ele não garantiu riquezas, vida confortável ou ausência de dificuldades. O Evangelho não é um contrato só de benefícios. Ele é um chamado para uma vida de dependência, debaixo da obediência, da soberania divina. E essa soberania pode ser para o bem ou para o mal. Eu escrevi essa mensagem mais de um mês atrás. E eu disse assim: eu vou pregar essa mensagem dia 7 de dezembro. Era o dia que eu ia trazer a palavra. Aí veio a maior escassez da história da minha vida. E eu pensei, eu não vou pregar mais essa mensagem. Essa mensagem vai doer no meu coração. É a mensagem que eu ia pregar no dia da morte de pai. Aqui pregou naquele dia. Mas o Senhor me fez lembrar que eu posso todas as coisas. Ele me fortalece. A fé madura aprende que enxergar o cuidado de Deus, tanto no muito quanto no pouco. Porque a verdadeira segurança da gente não está naquilo que a gente pode ter, mas está naquele que é, que era e há de vir. O nome dele, Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Paulo aos Filipenses não nasce de um coração que é acomodado. Porque algumas pessoas podem entender essa palavra e começar a dizer assim: eu faço todas as coisas que me fortalece, então eu vou sentar, esperar, não trabalhar. Aí eu deixo Provérbios, se não me engano, 17 para você. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Confirma isso, é isso aí mesmo, amigo, por favor, para eu não estar falando besteira aqui. Provérbios 17. Se é isso, se não for. Não, esse é de um amigo, ele de Marcelo. O dia da angústia nasce o irmão. Ele no final dá um cheiro. Depois procura aí aqueles para mim. Acho que é 4:17, alguma coisa assim. Vai até com a formiga, o preguiçoso. Não adianta sentar em cima desse versículo de tudo posso naquele que me fortalece, para justificar um não trabalho, uma preguiça, uma acomodação. 6,6. Ó, sabia que era um repetido, é por isso que eu disse 17. 6,6. Coloca aí, meu irmão. Agora sim. Mas foi para testar um vídeo. Observa a formiga, preguiçoso, reflexo do trabalho que ela realiza. Seja sábio. Essa semana eu vi um vídeo de umas formigas fazendo uma ponte sobre as águas. Quem viu esse vídeo aqui? Que negócio espetacular, foi, Juliana? Uma ponte, elas eram a própria ponte para as outras passarem com os ovinhos. Até se desfazer a ponte todinha e elas criarem o formigueiro em outro lugar. Que negócio espetacular. Deus, eu acho que por pouco não trocou os dinossauros por formiga. A gente está merecendo muito não, mas que bom que ele morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, viu? Mas que as bichinhas têm algo a acrescentar? Tem. A satisfação que nós devemos ter, tendo ou não tendo, não é uma emoção. Ela é fruto da obra de Cristo no interior de cada um dos discípulos. Paulo nem idolatra a fartura, nem blasfema ou murmura na hora da escassez. E digo para você, é possível que todos nós experimentemos momentos de fartura e momentos de limitações, financeiramente inclusive falando. Mas quando eu tiver farto, o armário cheio,
a conta cheia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo não pode ser um ídolo no nosso coração. Da mesma maneira, quando o armário estiver xoxinho, vazio, aquilo não pode ser um motivo de tropeço para mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. A satisfação está ligada à presença de Cristo. A alegria de Paulo não estava nem na escassez, nem na abundância, não era produto do conforto que ele viveu em certo momento, por ser cidadão romano e também cidadão judeu, por ser fariseu dos fariseus, nem tampouco sua tristeza era resultado de uma vida preso por amor do Evangelho. Quem está firmado em Cristo encontra estabilidade até quando tudo se move de um extremo para o outro. Vamos ver outra mensagem, só que agora com a voz de Jesus Cristo, sobre escassez e abundância. Abram suas Bíblias aí, por gentileza, em Mateus 6, Sermão da Montanha, a partir do versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados, ansiosos com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o vosso corpo mais do que as roupas? Para aí, meu amigo, a gente vai seguir aí, tá bom? Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. 1 de Pedro 5, sobre as nossas vidas. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não andeis ansiosos nem preocupados. O que é que eu vou comer nesse Natal? Ah, vai ter peru? Ou vai ser só um bichês? Queijo do reino. Um queijo do reino? Ou um queijo palho mesmo do dia a dia? Ô glória. Ou glória? Salgado, melhor. Farinha. Furadinho. Será que vai ter? Passa ou não vai ter? Arranjou um problema que vai ter. Se eu perguntar quem é time passa e quem é time repassa, é confusão aqui dentro. Quem é do time passa aqui? Eu sou. Quem é do time repassa? Vai pra frente. Passa. Quero não? É, meu irmão. O que é que eu vou comer? Para que casa eu irei? O que é que eu vou beber? Vai ter Coca Zero, vai ter suco de maracujá, vai ter suco de uva. O que é que eu vou vestir, meu irmão? Eu não sou um ser evoluído não, viu? Mas eu deixei de me preocupar com roupa nova de Natal há alguns atrás já. Depois que a gente envelhece um pouquinho, Marcelo, a gente... É legal, é bom. É bom a gente ter uma roupinha nova. Quem não gosta, não tem problema nenhum em vir com uma roupinha nova no Natal, no Ano Novo. Se você faz, não faça voto de pobreza, porque eu estou dizendo não. É bom. Eu estou dizendo que para mim não faz mais sentido. Provavelmente você vai me ver com essa mesma camisa aqui até o final do ano, né? E não vai ser na virada, porque eu não preciso vir de branco para estar na virada. Se eu vier de branco, eu estou aqui vindo de branco. Sincretismo religioso. A gente vem de branco e sai daqui e vai pular 7 ondas. Diga misericórdia. Mas você sabia que a gente herdou isso do sincretismo? O uso do branco. Até a década de 70 não se usava branco na virada do ano no Brasil. Aí o sincretismo religioso entrou com tudo nas igrejas católicas e evangélicas. Não estou dizendo que é o capeta se você estiver de branco. Vai de branco, vai de preto, vai de verde, vai de cueca, vai rosa choque, o que você quiser, só vá também lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir,
é a vossa vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as roupas? Verso 26. Contemplai as aves dos céus. Elas não semeiam, não cegam, não colhem, não lavram, não jogam sementes, não regam. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Aí a gente canta, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para mim. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Às vezes parece que é para inflar o ego, mas Jesus está lembrando aqui, ó, vocês têm muito mais valor do que as aves. Você tem uma coisa chamada ratio, raciocínio. Aprendi isso com o pastor Aclaro. Ratio, raciocínio. As aves não têm. A ave não sabe que vai morrer ou viver. A gente sabe que vai morrer. A gente sabe também que vai habitar o céu de glória. Verso 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo, em outras versões, um côvado, ou um fio de cabelo para a sua jornada de vida? Quem consegue dizer aqui quando vai morrer? Ninguém. E quem consegue dizer assim, mais ainda, vou morrer tal dia, mas eu vou viver mais um dia? Não consegue. Ninguém consegue acrescentar 1 centímetro a mais, ou 1 segundo a mais, sobre sua própria vida. Chegou a hora de partir, acabou. Não tem mais o que fazer. Por esses dias eu cheguei em Jair e falei isso. Há muito tempo, Jair, eu perdi o controle da minha vida. Hoje, quem conhece sabe, quem está um pouco mais próximo, Marcelo, nós estamos passando uma situação difícil. Difícil, emocionalmente, pela pequena marinha e em outras áreas. Difícil. Mas eu cheguei nela e disse assim, hoje não há nada, sabe o que é nada, que eu possa fazer na minha força para sanar essa situação. Só que tem um hino que diz que quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a... E esse hino está em concordância com Lucas 1,37. Deus é o Deus dos impossíveis, porque para Deus nada é impossível. Então, dentro da minha impossibilidade, Letícia, eu creio no milagre do Senhor. Dentro da sua impossibilidade, diga, eu recebo no tempo do Senhor o meu milagre. Quantos creem em glória a Deus? E ele continua. Agora é Jesus falando sobre escassez e abundância, viu? Por que, verso 28, andais preocupados quanto ao que vestir? Observem os lírios do campo. Quem já viu um lírio aqui? Quem já viu uma... Diz aí, mãe, uma flor. Eu olhei passar e lembrei de uma flor. Porque mãe tem um jeito de... Mãe de flor. Mãe de planta. Qual? Diga, uma bem bonita, cheirosa. Uma orquídea. Uma o quê? Uma bromélia. Não sei nem o que é uma bromélia. Um coração de leite, não. Aqui na frente, está caindo tudinho aqui na frente. Não deixa o carro aí na frente, irmão, cuidado. Uma rosa. Uma margarida. Ela não se veste. A gente não se vestiu. Viemos o quê? Luz para esse mundo. Jó fala isso, né? Eu saí de tudo e venho do ventre da minha mãe. E voltarei para lá, ou para o pó, sem mais nada. A gente canta, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher que Jó dizendo, amaldiçoa esse Deus, morre, Jó. E os dois amigos, os três, incentivando ele a se quebrar.
mas Deus o livrou do cativeiro do diabo. Verso 29, eu, contudo, vos asseguro-vos, afirmo, asseguro-vos, prometo, asseguro-vos, garanto, que nem Salomão, com todo o esplendor de sua glória, vestiu como um Deus. Se Deus veste assim a erva do campo, já não é mais a bromélia, já não é mais a margarina, agora é a erva. A erva do campo, um ser ainda menor, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou com que nos vestiremos. Os pagãos, os que não acreditam, é que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais, olha a expressão, de todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja a expressão. E todas essas coisas, o que? Comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, no dia da abundância ou da escassez, qual é a sua prioridade? Que a sua prioridade seja o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente que cada dia mal, ou que cada dia traz em si mesmo. Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Augusto Cury fala isso. O maior de todos os tempos, engenheiro, arquiteto, psicólogo. Você senta no divã com Jesus, ouve a sua voz e ele diz assim, Marcelo, para que tu está se preocupando? Tiago, para que tu está se preocupando? Mas não é com desdém, é com cuidado. É com carinho de quem é o Pai que veste o lírio do campo e alimenta as aves que não semeiam. Alan, por que tu está preocupado? Esses dias Alan compartilhou com a gente um milagre que eu achei impossível. Milagre é um negócio impossível, né? Alan teve o celular subtraído, roubado. Quantos meses, Alan? 2 meses após, alguém liga para ele e diz, ó, teu celular está aqui. Vem buscar. Eu nunca vi um negócio desse. Celular? Se for iPhone, ela lá joga fora. Para não ser encontrado. Opa! Opa! Mas encontrar, qual o modelo, irmão? Tal. Vem buscar, está aqui. Possivelmente. Mas é só um celular. E eu sei para que ele utilizava. E eu sei qual era o propósito que ele utilizava para o trabalho. Era bem se que Deus tinha colocado ele na mão dele. Impossível. Deus foi lá e agiu. Se ele agir da mesma forma comigo e com você, glória a Deus. Se ele não devolver o celular, não sou eu ou você que vai ficar de birra, chorando. Eu quero meu celular, Jesus! Ele não ficou. O que é que ela veio fazer aqui? Te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias. Acabou. Esse é o coração do adorador. Não estou falando para exaltar ele não, viu? Ele sabe disso. Mas glória a Deus, meu irmão, pela sua vida e seu testemunho. Estou terminando agora para a gente encerrar. Maior mentira do pregador. Estou terminando. Chamado de Paulo e o ensino de Jesus convergem. São a mesma coisa. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E quando Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas, eles estão dialogando e falando exatamente a mesma coisa. Que Cristo basta. Glória a Deus. Se tudo, Ângelo, for tirado de nós e sobrar Cristo, glória a Deus. Eu tenho tudo.
for tirado o nosso carro, eu tenho Cristo, glória a Deus. Se for tirado o terreno, glória a Deus, Ele continua sendo Deus. Se for tirada a vida de um próximo, glória a Deus, Cristo basta. É difícil, eu não estou dizendo que isso é fácil não, viu? Não está falando aqui um super-homem, não é isso. Deus sabe o quanto eu tenho chorado. Deus sabe o quanto eu tenho sofrido. E muito pastor, infelizmente, não vive o luto ou a luta para se enganar e enganar o outro, colocando uma máscara de super-herói ou uma capa de super-herói. Mas glória a Deus, que no meu luto e na minha luta, vocês choraram comigo. No meu luto e na minha luta, vocês se indignaram comigo. E na minha vitória, a gente vai celebrar juntos. Porque essa vitória não será minha, essa vitória virá da parte do Senhor. E na sua vitória, nós celebraremos juntos. Diga para quem está do seu lado aí. Na sua vitória, nós vamos celebrar juntos. Quantos celebram o Senhor nesse momento? Eu acredito nisso. Glória a Deus. Não está ouvindo a gente, né? Ó, a gente está aqui não é brincando não, gente. É isso mesmo. A gente pensa, eita, que bonitinho. Quantas vezes é aquilo? A gente aí fora, depois do ensaio, você pode louvar um hino para a gente? Não foi, não? Não foi, não? Tá brincando. Ô, irmão, vem cá, me tira uma dúvida. O que acontece com o nosso corpo quando a gente morre? Eita, e agora? Pedro diz para a gente estar preparado para responder o mundo em qualquer questionamento. E Jesus trouxe a igreja lá para a rua 33, número 19, para a gente fazer a diferença nesse lugar. Sem saber aplaudir o nome de Jesus. A escassez revela onde está a nossa confiança. A fidelidade é permanecer obediente mesmo quando tudo aperta. O pouco nas mãos de Deus se torna suficiente para cada dia. E a prova da fé não é fartura, é perseverar em meio ao deserto. Já a abundância faz as verdades sobre elas. A abundância exige vigilância para a gente não cair. Muita gente cai no dia da fartura. Maurício, o cara diz assim, eu quero um carro, Jesus. E o carro vai ser a ambulância da igreja. E quando a irmã precisar ser socorrida, eis aqui. E quando o irmão precisar de carona para ir para casa depois do culto, eis aqui. Aí o carro chega. Papai do céu abençoa. Aí o cara deixa de ir para o culto para lamber o carro. Foi Deus que me deu. Dirigido por mim, guiado por Deus. Aí está xingando todo mundo no trânsito, botando o dedo na cara dos outros, mostrando o dedo que não deveria mostrar. Ele fazer assim, faz outro gesto feio. Poxa vida. Não era a bênção que você estava querendo de Jesus? E ela está te distanciando de Jesus agora, meu querido? Como é que pode? A abundância também é uma oportunidade para você ser generoso. O caso que trouxe a mensagem de oferta hoje, foi? E quando a gente é generoso com a obra de Cristo, com os irmãos, a gente está usando da fartura que o Senhor colocou nas nossas mãos. E digo mais, muitas vezes essa fartura nem é tão farta assim, mas usando as nossas vidas em benefício da obra e da vida dos nossos irmãos. Portanto, a abundância é uma oportunidade de ser generoso, solidário e doar de maneira voluntária e alegre ao Senhor. A fartura ou a prosperidade sem gratidão se torna orgulho. Seja na fartura ou na abundância. Alain, vem cá, por favor. A verdadeira segurança está no caráter de Deus e não nos recursos.
A dependência nos ensina a descansar e não a controlar. É isso aí para você. Quem depende do Pai vive um dia de cada vez em paz. E a força do cristão não está em sua autossuficiência, mas está em Cristo em nós. E Colossenses 3 afirma: Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode ficar de pé? Quero estar. Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que Não sou apenas servo. não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Fecha teus olhos aí, no teu lugar. Aí nessa noite nós queremos te pedir, Deus, que diante da escassez ou da abundância, o Senhor continue dominando sobre nossas vidas. Que o teu reino possa continuar estabelecido sobre nós. A nossa vida não depende de ter muito ou não depende de ter pouco, quase nada ou nada. A nossa vida depende da tua presença, Jesus.